E aí, pessoal, bom dia para todo mundo que está aqui nos assistindo, nossos amigos, estudantes, colegas professores, todo mundo que está super ligadinho aqui com a gente todos os dias. Eu agradeço a participação e presença de vocês, ó, é muito bom mesmo, do tamanho do universo, contar com essa alegria de vocês. Então aqui, ó, professora Sandra Duarte, com aula de arte, exatamente isso que você pensou. Quinta-feira é aula de arte aqui comigo, tá bom? E não é só comigo não, tá? Eu tô com gente super legal aqui, além do pessoal da produção que tá lá dando apoio para sempre, né? Valeu. Eu também tô aqui, ó, com a Ingrid, fazendo a tradução em linguagem de sinais. Então, muito obrigada, Ingrid, a intérprete de Libras, tá? Fazendo toda a diferença aqui. Vocês sempre são especiais. Gente muito boa mesmo, tá bom? E também estou aqui com a professora Kátia. E aí, Kátia, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Só fizemos trocar de lugar aqui, eu me despedi, mas estou aqui agora aguardando a participação de vocês. Que o Lázaro já está aqui, né? E continua acompanhando, viu, professora Sandra? Isso, muito obrigada, Lázaro. E Lázaro está convidando todo mundo, né, gente? Cadê os amiguinhos? Vem cá, eu estou esperando por vocês, né? Então é isso mesmo, vamos chamar nossos amigos aí, vai começar a aula de arte. Bom, a gente hoje vai falar sobre um assunto, sobre esse meu amigo aqui, ó. Olha só que bichinho lindo, pois é, e ele é lindo mesmo, viu? Vou contar, começando hoje, contando a história desse boizinho aí. Pois é. Então, prepara os ouvidos e a gente vai começar a história. Vê só, há muitos e muitos anos atrás, na época que o Brasil ainda tinha pessoas escravizadas, né? Um tempo muito desagradável para a nossa história, para o nosso povo, existiu um casal. E assim, dependendo do lugar do Brasil, né, eles têm nomes diferentes. Então, nós temos o pai Francisco, que era o esposo, e a esposa dele. Então, o que que acontece? Que era a Catirina, exatamente. Então, o que que acontece? Uma vez, Catirina estava grávida e ela teve um desejo muito grande. Eles moravam em uma fazenda, lá nos interiores aí do Brasil, na área rural. Lembra da aula passada? Pois é. Então, eles moravam na área rural do nosso país e a Catirina teve aquele desejo. Ah, e você sabe, gente, desejo de mulher grávida tem que ser atendido de imediato, né? Não dá bobeira, não. Porque dizem que se você tem aquele desejo, pelo menos as pessoas falam, né? Se a mulher tem aquele desejo, o bebê vai nascer com a cara daquilo que ela estava desejando. Conta a lenda, né? Reza a lenda, né? Que é por aí. Reza a lenda. Então, dizem que... Bom, e o pessoal lá da área rural acredita muito nisso, né, professora Kátia? Uhum. Então, ela estava com desejo e ela disse... Pai Francisco, meu querido esposo, eu gostaria tanto de comer a língua de boi. Aí, pai Francisco disse... Boi? É a coisa mais fácil, a gente está numa fazenda, então a gente vai conseguir super rapidinho sair para você. Ela disse, não, meu filho, calma, não é qualquer boi, não. É o boi estrela. Gente, o boi estrela é aquele boi favorito do senhor daquela fazenda ali. Era o boi mais especial, o boi que ganhou um monte de prêmio para ele. Professora Kátia, amiguinhos aí de casa, todo mundo que está assistindo, será que o senhor daquela fazenda ali ia dar o boi favorito dele, o boi premiado dele, para aquela mulher comer? Será? Achou muito difícil, viu? Muito difícil. Exatamente, pois é, não ia ser não ia ser uma coisa fácil. Mas o que que ele fez? Ela ficou aperreando, né? Ai, pai Francisco, eu quero, senão o menino vai nascer com cara de língua de boi. Como é que é a cara de língua de boi? Não sei. Já imaginou como é? Bom, deve ser uma coisa esquisita, né? Bom, aí ela ficou aperreando, aperreou, ele vai nascer assim, vai ser feio, vai ser esquisito, eu quero língua de boi. E eu quero boi estrela. Aí ele foi lá, escondido, de madrugada, pegou o boi, ó, cortou a língua dele. Eita. Foi, o negócio foi feio. Pegou a língua do boi, imediatamente, fez um guisado lá para a mulher, fez aquela preparação toda, a mulher comeu, que lambeu os dedos, olha. Aí o que que aconteceu? Depois disso aí, pensa que o fazendeiro ia deixar de graça? Uma pessoa que trabalhava lá na fazenda viu toda essa movimentação e correu imediatamente, assim que o dia nasceu, correu para o fazendeiro e disse tudo para ele, tudo o que aconteceu. Olha, o boizinho, aquele favorito, ele morreu
O pai Francisco, junto com Caterina, tiraram a língua dele, comeram, foi uma esculhambação, foi uma confusão danada, né? E aí o fazendeiro ficou super chateado. Ele disse, é um absurdo uma coisa dessa, o meu boi favorito, não pode, não pode. E aí ele mandou caçar Caterina e pai Francisco. Aí, sabe o que aconteceu? Caterina e pai Francisco foram lá em todos os lugares e procurando pessoas que pudessem trazer aquele boi de volta à vida, fazer o boi ressuscitar. Olha, será que isso é possível? Bom, chamaram tudo quanto foi de gente. E no final, eles conseguiram um pajé, que é uma pessoa, um indígena, né, que cuida da religiosidade e tal. E o pajé fez lá as suas preces, fez lá as suas orações. E, de repente, aquele boizinho que estava lá, ó, morto, ele voltou a viver. E diz a história que ele saiu, ó, dançando por toda a rua e convidaram toda a cidade para aquela festa, porque o fazendeiro ficou feliz, afinal, ele trouxe de volta o boizinho dele, tão especial, que tinha morrido, né? E todo mundo ficou feliz. Bom, como eu falei, essa é uma história do folclore brasileiro, tem várias versões dessa história e os personagens também variam de nome, conforme o lugar, tá certo? Quero saber o seguinte, você que está em casa, gostou da nossa história? Quer dizer, da nossa história não, a história não é minha, a história é do folclore brasileiro, da nossa cultura. Eu gostei demais. Você gostou, professora Kátia? Gostei muito, viu, professora Sandra? Que legal. Então compartilha aí comigo também, você que está em casa. Lázaro, que chegou aí desde cedinho. Fala aí se você gostou da história e o que você mudaria se pudesse. Bom, enquanto vocês vão pensando aí, vão falando com a gente segue aqui, ó. A gente vai falar agora do boi bumbá. Olha que figura mais linda, né? Esse boi. Gente, no Brasil, principalmente lá na região norte, nós temos até competição dos bois. Tem os 2 bois principais lá que desfilam como uma grande escola de samba, né? Na verdade, parece bastante com isso. É o carnaval de lá, né? Isso. Aí tem o boi garantido e o boi caprichoso. Cada um com suas cores, né? E todo ano lá eles se enfrentam e tem aquele duelo do bem, né? Cada um mostrando a sua beleza, a sua fantasia. É muito legal, né, professora Kátia? Isso mesmo. Cada um tem a sua cor, né? O azul e o vermelho, né? Exatamente. Como o carnaval daqui, né? As agremiações têm suas cores, os bois lá também têm. Lá é muito forte essa festa, mas ele existe no Brasil todo, o boi bumbá. Então, o que é o Bumba Meu Boi ou o boi bumbá? Dependendo do lugar onde você se encontre, né? Também varia o nome. Ele é uma festa popular com predominância nas regiões Norte e Nordeste, quer dizer, lá no Norte e aqui também no Nordeste, que teve origem no folclore brasileiro. A festividade é patrimônio cultural imaterial da humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, chamada Unesco. Então, já é reconhecida internacionalmente como patrimônio cultural imaterial. Veja a importância da festa, né? Quais são os personagens que participam dessa festividade do boi bumbá? Primeiro, nós temos aí os brincantes. Quem são os brincantes? Então, o brincante não é um personagem. Na verdade, os brincantes são o público e eles são parte fundamental do Bumba Meu Boi. Quem acompanha os festejos, interagindo ou não com os personagens, é chamado de brincante. Então, se por acaso você vê passar uma festividade de Bumba Meu Boi na sua comunidade, então você for atrás, você é o que se chama de brincante, porque diretamente você não participa ali da apresentação, mas você está ali aproveitando, curtindo, por isso que você está lá, tá bom? O boi, claro, não podia faltar nosso amigo, esse aí é azulzinho, olha, vê que lindo. Ele é o principal personagem da festa e o enredo gira em torno dele. Então, a pessoa que conduz o boneco e fica em seu interior durante o ciclo festivo é chamada de miolo. Vou fazer aqui uma pergunta. Alguém já brincou de Bumba Meu Boi? Na escola ou na comunidade? Já fez uma atividade como essa? Pois é, se você participou, compartilha com a gente. Eu acho que é super legal, né? É raro a gente ver, pelo menos eu poucas vezes vi o Bumba Meu Boi por aqui, né? Onde eu moro também. Professora Kátia, você já participou, já foi brincante do Bumba Meu Boi? Não tive essa experiência ainda. De repente seria interessante, né? Vamos construir nosso Bumba Meu Boi. Então, seguindo aqui, ó, o casal. Então, como eu falei na história, né, a história ela é que puxa
todos esses acontecimentos da festividade do Boi-bumbá. Então nós temos o pai Francisco e a mãe Caterina, que representam os escravizados. Em algumas versões eles não são escravizados não, eles são trabalhadores, né, daquela fazenda, trabalhadores rurais, porque trabalham na área rural, tá certo? Aí nós também temos o dono da fazenda, lógico, né, que é o proprietário do boi. Ele é o responsável pela caçada ao casal que causou a morte do animal. Então, é aquela coisa, né, a parte mais complicada da história, que o fazendeiro descobre o que aconteceu com o seu boi estrela, o seu boizinho favorito, né, e aí ele manda os outros funcionários da fazenda correrem atrás de pai Francisco e mãe Caterina, certo? Então, o fazendeiro também é uma figura de destaque na história. E ao final, claro, como tudo termina em uma grande festa, né? O boi desfilando e as pessoas ali, porque quando ele tira a língua do boi, quando o pai Francisco tira a língua do boi, imediatamente aquele boizinho ali ele não vai viver, né? Ele morre. E aí todo mundo fica preocupado naquela situação. E agora? Quando o fazendeiro descobrir, né? E toda a história gira também em torno dessa confusão aí que mãe Caterina e pai Francisco criaram, certo? E aí, ó, nós também temos no meio da festividade o vaqueiro, os índios e os caboclos. Então, quem são esses personagens? Eles são secundários da história. Eles estão presentes durante a procura do boi e a perseguição ao casal. Na verdade, foi esse vaqueiro aí que fala que entregou tudo o que aconteceu, né? Ele foi o X9 da história. Já ouviram essa expressão, X9? Pois é. Ele é aquela pessoa que vai dedurar, vai denunciar tudo o que aconteceu com pai Francisco e mãe Caterina. Ele vai denunciar tudo isso aí para o fazendeiro, que é o proprietário da fazenda, logicamente, e do boizinho, do boi estrela que estava ali, tá certo? Então, no caso, o vaqueiro, os índios que moram ali, os caboclos. Quando a gente fala em caboclo, a gente está falando em pessoas que são descendentes de índios. Então, geralmente o caboclo é filho de indígena com portugueses, né? Então, dessa mistura aí, são os caboclos, que são pessoas que moram ali também nos arredores da fazenda. E com certeza ganharam um troquinho. Agora, eu vou fazer aqui uma pergunta a vocês. A professora Kátia também pode responder se você quiser. Será que é certo a gente, assim, que tem vontade de fazer uma coisa, fazer dessa forma, sem pedir autorização ao dono? E aí, o que é que vocês acham? No caso, quando Caterina ela queria a língua do boi, ela insistiu bastante que fosse aquele boi específico. Será que essa atitude dela foi correta, deles, né? De pegar o boi sem pedir autorização? E aí? Professora Kátia, o que é que você acha sobre isso aí? Professora Sandra, eu concordo que a gente não pode, né, fazer isso. Isso. A gente tem que sempre, tudo que a gente quer, a gente tem que pedir, né, permissão para poder ter. E tem aqui um comentário de Lázaro. Veja que comentário, viu, professora Sandra? Ele disse o seguinte: obrigado, tia Sandra. Eu e vovó estamos aprendendo muito com a origem do folclore. Ah, que legal, Lázaro. Fico feliz. Realmente, continua aqui com a gente, tá? A gente está aprendendo junto. Dentro das festividades do Boi-bumbá, nós também temos os músicos. Então, os personagens são acompanhados por bandas de diferentes ritmos. O Maranhão, por exemplo, tem a tradição dos chamados sotaques. Então, o que são esses sotaques lá no Maranhão, que eles chamam? São grupos folclóricos de diferentes estilos musicais. Então, acompanhando o boi, nós temos vários estilos ali e vários músicos tocando junto com eles. É a alegria da festa, né? Então, quando acontece o Bumba Meu Boi, ele tem seu auge em junho, durante as festas juninas do Nordeste. Inclusive, o folguedo tem um dia só seu, que é o dia 30 de junho. No entanto, é possível encontrar festas de boi em outros períodos do ano, em outras partes do Brasil. Eu já ouvi a festa do Boi-bumbá em dezembro, tá certo? Eu já vi algumas festas do Boi-bumbá em dezembro, aqui mesmo no Nordeste. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, a aula está acabando. Vou ficar aqui com o boizinho por enquanto, tomando conta dele, para ninguém mais fazer nada, né, com o boi. Então, muito obrigada. Olha aqui, ele vai brincar comigo. Eu vou brincar com ele agora. E até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.